Bom, boa tarde. Vamos iniciar, então, hoje, agora, a nossa segunda mesa, organizada pelo Núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável da UFPB, para a Semana de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa, né? E hoje a gente vai discutir o título da mesa, inclusive, né, os ODS como indutor de políticas públicas do planejamento e avaliação de intervenções públicas integradas, né? Com a participação de duas professoras do Departamento de Economia da UFPB e também integrantes do Núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, a professora Regiane Gomes de Carvalho e a professora Vanderleia dos Santos Farias, né? A Regiane e Vanderleia tem uma trajetória já de, né, acompanhar os ODS, né, mas também de pensar e avaliar a realidade da Paraíba, o desenvolvimento do Estado. Isso reflete, na verdade, em alguns projetos que elas participam na UFPB, integradas também em outras redes, em projetos internacionais, que têm as questões, né, sobre trabalho, emprego, renda, mas também igualdade de gênero e a questão também da inserção das mulheres no mercado de trabalho como temáticas importantes dentro da agenda de pesquisas, né, de pesquisa de ambas, né? Apenas para destacar alguns projetos interessantes, importantes, que são desenvolvidos, né, têm sido desenvolvidos ao longo do tempo pelas professoras, né? Um deles que tem uma interface direta com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é o projeto de elaboração de diagnóstico socioeconômico e ambiental dos municípios paraibanos. É um projeto que vem de antes até dos ODS, mas que é uma contribuição muito interessante e importante para essa compreensão mais aprofundada, né, da situação socioeconômica, das capacidades institucionais, né, orçamentárias dos municípios da Paraíba, né? As duas professoras também participam de um projeto internacional, Let's Work, desenvolvendo pesquisa e capacidade de inovação nas instituições de ensino superior da América Latina, visando a análise do mercado de trabalho informal, né, que é uma questão extremamente importante para a realidade paraibana, a questão da informalidade do trabalho, é um problema que exige um olhar, eu acredito, multidisciplinar para compreender esses efeitos, né? E só para destacar, a professora Regiane Carvalho hoje coordena um outro projeto, mapeamento de mulheres em empreendimentos de economia solidária, né, na Paraíba. E Vanderleia também coordena hoje um projeto chamado Trabalho, Informalidade e Políticas Públicas para Mulheres na Paraíba. Então, acho que essa introdução já dá algumas pistas daquilo que a gente vai discutir nessa mesa hoje, né? A questão do trabalho, a questão da informalidade do trabalho, a questão da participação das mulheres no mercado de trabalho e um pouco sobre políticas públicas voltadas a essas questões, né? Tudo isso, né, não podemos desconsiderar, obviamente, num contexto de uma pandemia que afeta significativamente, né, todas essas questões. Então, certamente esse será também um tema abordado hoje, né, nas apresentações. Então, agradeço imensamente, professora Vanderleia, professora Regiane, por aceitarem participar dessa mesa, e acredito que é certamente um momento importante de diálogo com a gestão municipal, com a Prefeitura de João Pessoa, né, e que a gente consiga avançar também na interação entre a universidade e a gestão. Acho que a gente tem muito conhecimento produzido, né, os projetos que vocês coordenam é exatamente isso, né, conhecimento, informação sobre a realidade, né, do nosso estado, da nossa cidade, né, que podem contribuir significativamente para o aprimoramento das políticas, né? Então, agradeço imensamente as duas e já vou passar a palavra para a professora Vanderleia, que vai começar hoje essa mesa, abrir a nossa mesa. Obrigado. Vanderleia, seu microfone está desligado. Olá, é uma satisfação participar da Semana de Ciência e Tecnologia, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, e também estar ao lado dos professores Henrique e Rejane, que são integrantes do Núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável
da Paraíba. No âmbito do debate que se propõe esse encontro, eu preparei um material para passar uma ideia do que tem sido feito no projeto de extensão Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental de Municípios Paraibanos, mas também tentar debater e discutir quais são os grandes desafios para os municípios diante dos impactos da pandemia no mercado de trabalho local. E, nesse contexto, eu peço licença para compartilhar o material para a gente começar esse debate. O projeto de extensão Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental de Municípios Paraibanos existe desde 2013, onde nós ainda discutíamos a municipalização dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Os principais objetivos desse projeto de extensão, a partir da nossa interlocução com diversos gestores municipais no estado da Paraíba, é construir um panorama de indicadores demográficos, sociais, econômicos, das finanças públicas locais e ambientais nos municípios. E também contribuir com a capacidade de gestão territorial e urbana dos municípios. Nessa perspectiva, nós pretendemos estimular a municipalização dos objetivos do desenvolvimento sustentável e identificar quais são os desafios enfrentados pelos municípios e as suas potencialidades. A Paraíba é formada por 223 municípios que apresentam fortes diferenciações entre si, onde há a presença de pequenos municípios em mesorregiões que apresentam uma participação ainda muito frágil na produção de bens e serviços da economia paraibana, enquanto há municípios onde seu setor industrial, seu setor de serviço, mercado de trabalho, são mais robustos. E é extremamente relevante perceber e identificar essas diferenciações e entender as singularidades dessas realidades locais, porque dessa forma os gestores públicos poderão alinhar suas políticas públicas no sentido de estimular o desenvolvimento sustentável. Nosso projeto de extensão, ligado ao Núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável da UFPB, faz um diálogo direto com todos os ODS. Então, nossa preocupação analítica no levantamento de indicadores é entender como se pode erradicar os níveis de pobreza, de vulnerabilidade social, que nós observamos em diversas realidades locais na Paraíba, assim como a questão referente à saúde, E no contexto da pandemia da Covid-19, esse foi um aspecto que ficou muito patente, a fragilidade do sistema de saúde, da rede médico-hospitalar de diversos municípios, não só no país, mas particularmente na Paraíba, que provocou grandes problemas do ponto de vista da tentativa de diminuir o contágio dessa crise sanitária. O nível de escolaridade, o alcance de uma educação de qualidade, a questão da igualdade de gênero, o nível de industrialização nessas cidades, o alcance de um trabalho decente, com crescimento econômico, a vida na água, a qualidade das políticas públicas no que se reportam ao meio ambiente. Então, a partir dos indicadores que nós coletamos em diversos institutos de pesquisa, nós procuramos fazer uma avaliação de como se encontram esses municípios a partir do diálogo com os ODS. Portanto, nessa perspectiva, é muito relevante observar quais são os entraves que impedem o município de alcançar taxas de crescimento da produção de bens e serviços que sejam compatíveis com um crescimento sustentável e que esse crescimento ele gere oportunidades de emprego com qualidade, empregos formais, onde os trabalhadores possam ter acesso à proteção social e à legislação laboral. Por outro lado, também é muito importante, no que se reporta ao desenvolvimento sustentável, que os índices de educação também sejam satisfatórios, no que se refere à frequência escolar,
as notas alcançadas no IDEB, né, no IDEB. Por outro lado, também é muito relevante alguns indicadores no que se refere à rede médico-hospitalar, qual a quantidade de estabelecimentos hospitalares que existem nesses municípios, mas a qualidade desses serviços. Um município ele não consegue alcançar níveis de desenvolvimento sustentável com uma gestão pública cujo orçamento esteja apresentando indicadores de desequilíbrio financeiro ou de pouca arrecadação. Então, é muito importante também, na nossa perspectiva, analisar, discutir com os gestores como é que se encontram as contas públicas, né, e o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Numa outra dimensão, também muito relevante para a dinâmica dos municípios, é a questão ambiental. E, nesse aspecto, citamos a gestão dos resíduos sólidos e a infraestrutura de saneamento. Mas é importante também analisar como estão as áreas de preservação permanente, né? E se o plano diretor do município contempla a fiscalização dessas áreas. E também como as prefeituras, a partir da interlocução com diversos segmentos da sociedade civil e com instituições do Estado e também do governo federal, podem adotar políticas públicas para reduzir o nível de pobreza que se apresenta nessas localidades. E com todas as dimensões até agora mencionadas, o diagnóstico municipal ele tem 4 áreas importantes. O perfil social e demográfico, e nós fazemos o levantamento de inúmeros indicadores, como a pirâmide etária, o índice de Gini, o IDH, o índice de desenvolvimento humano, a nota alcançada no IDEB pelo município, a taxa de frequência escolar, mortalidade infantil, a quantidade de docentes nas escolas municipais, fazem parte de um conjunto de indicadores que vão dar um panorama sobre os aspectos demográficos e sociais do município. Também investigamos, de maneira bastante detalhada, os indicadores econômicos e relacionados ao mercado de trabalho. Qual é a capacidade de produção de bens e serviços desse município, no setor agropecuário, no setor industrial, no setor de serviços? Como está composto o mercado de trabalho? Qual o nível de informalidade? Aqui a Paraíba tem uma característica estrutural no seu mercado de trabalho, que é uma grande presença da economia informal. Pessoas que não conseguem oportunidades de emprego com carteira assinada. E há diferenciações quando analisamos o mercado de trabalho no âmbito dos municípios. E esse levantamento e análise é feito no âmbito do diagnóstico municipal. Também fazemos um levantamento e análise dos indicadores relacionados à sustentabilidade fiscal dos municípios, né? E aí a nossa ênfase é em compreender como está o orçamento das prefeituras, no que se reporta ao resultado fiscal, se a prefeitura apresenta um bom índice de transparência pública, qual sua capacidade de receita própria, o nível de investimento per capita, como está a despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida, entre outros indicadores. E, por fim, a última área do diagnóstico é a sustentabilidade ambiental, onde nós procuramos observar se o município apresenta aterro sanitário, se existe um programa de saneamento que contemple todos os domicílios ou a maior parte dos domicílios existentes naquele município, se o município realiza licença ambiental e se há existência de base cartográfica digitalizada. Então, com todo esse material, com esse levantamento desses inúmeros indicadores, nós fazemos um relatório e apresentamos às prefeituras e às diversas instituições e à sociedade civil desses municípios com o intuito de debater, fazer uma troca de ideias e de discussão para que a cidade possa alcançar um nível de desenvolvimento mais satisfatório, mais sustentável. Até a fase atual, já foram publicados diversos diagnósticos socioeconômicos e ambientais. Desde 2003, né, nós já realizamos o diagnóstico, produzimos e apresentamos nas cidades de Puxinanã,
do município de Bananeiras, Itapororoca, Sertãozinho, Conde, sempre procurando contemplar microrregiões diferentes da Paraíba, como a microrregião do Brejo Paraibano, do Litoral Norte, de João Pessoa, em microrregião do Litoral Sul. Alhandra e Isabelê foram diagnósticos produzidos em 2014. Em 2015, produzimos os diagnósticos do município de Nazarezinho e Pitimbu. Em 2016 e 2017, por se tratar da capital do estado da Paraíba, nós nos detivemos no diagnóstico de João Pessoa. E no ano seguinte, os diagnósticos dos municípios de Cabedelo, João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Conde e Lucena. 2019, contemplamos os municípios da microrregião de João Pessoa, e 2020, em função do forte impacto da crise da Covid, da pandemia da Covid-19 em todo o país, né, procuramos observar quais os efeitos em várias áreas, né, da economia paraibana e também os aspectos, como a pandemia impactou os aspectos socioeconômicos e demográficos na Paraíba. E esse ano, em particular, nós estamos enfatizando o ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, fazendo um diagnóstico detalhado sobre o mercado de trabalho em diversos municípios da Paraíba, tentando entender quais foram os impactos no auge da primeira e da segunda onda da pandemia da Covid-19 e na fase em que houve uma ampliação da vacinação e que nós começamos a perceber sinais de reanimação de diversas atividades econômicas, estamos fazendo uma investigação de como tem sido essa lenta e gradual recuperação. Então, no âmbito dessa discussão que tem sido feita no diagnóstico, né, esse ano, vamos trazer alguns indicadores para que vocês possam ter uma ideia de como tem sido a resposta do mercado de trabalho de João Pessoa diante dos efeitos deletérios da crise sanitária da Covid-19. Como ponto de partida, eu trago alguns indicadores relacionados ao mercado de trabalho na Paraíba, trazendo dados do mercado formal e do mercado informal. É possível ver, a partir dessa tabela, que já havia uma situação que era de fragilidade do ponto de vista do nível de ocupação, que aparece desde 2017. Então, a economia da Paraíba ela tentava se recuperar ainda de uma crise da economia brasileira desde 2015. Né? Vejam que é evidente que já havia uma queda no nível de ocupação. Mas o que percebemos é que há uma amplificação no número de pessoas ocupadas, de desocupadas, né? A partir dos efeitos da pandemia da Covid-19, e que atinge trabalhadores com carteira assinada, que estavam no setor privado, né? Empregados no setor privado sem carteira assinada, trabalhadores domésticos com carteira assinada e sem carteira assinada, principalmente houve uma forte redução para essa categoria de ocupação. Então, de modo geral, mesmo com o pacote emergencial que foi adotado pelo governo federal, que suspendeu alguns contratos, reduziu a jornada de trabalho, e houve o auxílio emergencial, essas medidas não foram suficientes para atenuar os fortes efeitos da pandemia da Covid-19 sobre os empreendimentos econômicos, que tiveram que fechar suas portas por alguns meses, e houve uma grande quantidade de desligamentos. Então, o que nós percebemos é que houve um efeito muito forte para o mercado de trabalho na Paraíba. Mas o que aconteceu com o mercado de trabalho na capital do estado? Né? Na Paraíba, quando nós analisamos os setores e os segmentos de atividade, a quantidade de pessoas admitidas, desligadas e o saldo, que é a diferença entre admissões e desligamentos, fica claro que o setor de serviços foi o mais atingido, né? No acumulado de janeiro a dezembro de 2020, houve um saldo negativo, que significa dizer que a quantidade de pessoas desligadas no setor formal de trabalho, que perderam seus
empregos com vínculos formais, né, foi maior do que as admissões, né? Os demais setores, né, apresentaram ao longo dos meses momentos onde o número de desligamentos superou as admissões, mas conseguem se recuperar, principalmente a partir de setembro do ano de 2020. No entanto, a situação para o município de João Pessoa foi um pouco mais difícil, porque não só o setor de serviços apresentou uma variação relativa em termos de saldo de empregos formais pior, né, como também a indústria, né? Então, a indústria foi fortemente atingida, a indústria pessoense, né, a indústria localizada na cidade de João Pessoa, e o setor de serviços, né? E quando nós procuramos observar em números, né, fica muito evidente que só o setor de serviços expulsou mais de 9 mil pessoas do mercado formal de trabalho. E quando, nesse gráfico, nós analisamos a evolução das admissões e dos desligamentos, fica evidente que, no início da primeira onda, né, houve uma grande quantidade de demissões, né, na cidade de João Pessoa, nos meses de abril e maio, né? E há uma tentativa de recuperação da economia que vai acontecendo a partir de junho, que coincide com uma fase em que o governo federal define o setor da construção civil como um setor prioritário. Então, o setor da construção civil passa a retomar suas atividades e, como tem uma característica de promover um aumento maior em termos de uso de mão de obra, isso impactou positivamente o mercado de trabalho formal na cidade de João Pessoa. Mas fica também claro que há uma tendência de aumento da quantidade de desligamentos quando começa a segunda onda, por volta do mês de outubro, no município de João Pessoa. E quando nós trazemos esses indicadores, né, o setor industrial no município de João Pessoa teve uma perda em 2020 de 815 postos de trabalho. E o setor de serviços, 9.392 postos de trabalho que foram perdidos. É importante destacar que o setor de serviços, ele agrega diversos segmentos econômicos. Fazem parte desse setor transportes, armazenagem, correios, serviços financeiros, serviços educacionais, informação, telecomunicação, alimentação, alojamento. Então, todo o setor turístico que foi fortemente atingido no município de João Pessoa, né, faz parte desse total de 9.392 postos de trabalho, né? Então, a situação para o município de João Pessoa foi ainda pior em comparação à economia paraibana, que apresentou saldo negativo apenas no setor de serviços. Agora, atualizando esses indicadores e observando o que vem acontecendo no ano de 2021, de janeiro a agosto de 2021, já se percebe alguns sinais de recuperação, mas eles são diferenciados devido às características das atividades econômicas. O setor de serviços já apresenta uma quantidade de admissões superior, né, mais elevada que a quantidade de desligamentos. A indústria também. Ainda assim, é importante destacar que a quantidade de postos criados ainda está muito atrás do que foi observado em 2020, antes da pandemia. Vejam, o setor de serviços hoje apresenta um saldo de empregos formais de 339 vínculos formais, mas o ano passado foram perdidos mais de 9 mil. Portanto, essa recuperação é ainda muito frágil e lenta. A indústria também, que perdeu mais de 800 postos de trabalho, só conseguiu recuperar 186 vínculos formais. Quando nós analisamos as ocupações do ponto de vista do nível de escolaridade, entre os meses de janeiro a agosto de 2021, fica claro que as pessoas com nível médio completo estão conseguindo se inserir melhor no mercado formal de trabalho.
Então, as pessoas com nível superior incompleto e incompleto, né, em termos de contingente de pessoas que estão se inserindo no mercado, conseguindo se reinserir no mercado de trabalho, ainda é um indicador insatisfatório, né? Principalmente, e também é importante salientar, fundamental, pessoas com nível fundamental incompleto e fundamental completo estão tendo dificuldades, né, de fazer essa reinserção no mercado de trabalho. Pelo fato de que no setor de serviços, que tem uma grande proporção na economia pessoense, geralmente contrata pessoas com esse nível de escolaridade, isso vem justificando o fato de que é o setor que mais tem empregado, né, tem tido mais contratos, e por isso que isso implica essa faixa, esse nível de escolaridade ter conseguido, né, vínculos formais com carteira assinada. No que se refere ao nível de escolaridade, aqui a gente vê que as pessoas, não, desculpe, é nível de idade, né, por faixa de idade, as pessoas com faixa de idade de 30 a 39 anos é que estão tendo conseguindo, em comparação às demais faixas de idade, essa reinserção, né? O que também esse gráfico demonstra é que há dificuldade para os jovens, né, de conseguirem um posto de trabalho, uma oportunidade de emprego, né? Assim como as pessoas nas faixas de idade mais avançadas, que a gente observa uma variação negativa aqui no emprego para as pessoas na faixa de idade de 65 anos ou mais. Então, a conclusão dessas informações é que o mercado de trabalho ainda avança de uma maneira muito lenta, né? Estamos ainda no contexto da pandemia, né? E há ainda sinais de que o nível de confiança do mercado não se restabeleceu. Mas, né, nessa perspectiva, as políticas públicas, elas adquirem uma importância muito relevante pelo fato de que os gestores, eles podem estimular, eles podem protagonizar um estímulo, né, articulado com outros setores da sociedade civil e com representantes dos trabalhadores, representantes patronais, podem articular ações e estratégias, né, que estejam políticas públicas que estejam integradas com os diversos objetivos e ações das secretarias municipais, né, podem articular ações que estimulem o emprego e a recuperação do nível de confiança nos diversos segmentos econômicos do município de João Pessoa. E quando nós analisamos o que vem acontecendo com outras economias locais, chama atenção, por exemplo, que o estoque de emprego formal na indústria, que é um setor muito importante na economia, em João Pessoa, na atualidade, de janeiro a agosto, é de 15.255 postos de trabalho. No município de Campina Grande, né, de janeiro a agosto, já há um estoque de trabalho de 19.191 vínculos de trabalho, né? Então, é importante também fazer essa análise comparativa, né, porque são aprendizados, né, que podem ser alcançados, né, porque outros municípios estão conseguindo recuperar suas economias à frente das demais, né? Por fim, quero dizer que as informações que produzimos semanalmente sobre os mercados de trabalho de diversos municípios estão disponíveis no Instagram, no perfil Sondagem PB. No Facebook também publicamos artigos, diversas informações, onde é possível fazer uma atualização sobre indicadores demográficos, econômicos e do mercado de trabalho na Paraíba. E também temos um blog, o blog Sondagem PB Wixsite, onde publicamos artigos semanalmente e esse ano dando um enfoque para o mercado de trabalho nos municípios da Paraíba no contexto da pandemia da Covid-19. Aqui são os nossos links de acesso e eu agradeço mais uma vez a atenção e principalmente a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, nesse importante evento, de articular, fazer uma interlocução com a universidade e outras representações da sociedade civil.
Obrigada. Wanderlei, muitíssimo obrigado pela apresentação muito rica em informações e certamente trata de uma questão essencial para a gente pensar a implementação dos ODS, a questão não só da formalidade do trabalho, né, mas da qualidade do trabalho, da renda do trabalho, tem uma repercussão importantíssima sobre diversos outros objetivos, né? A questão da pobreza, né, da fome, ou seja, trata-se de um ODS que, de fato, tem implicações sobre diversas áreas importantíssimas, né, para a sociedade. Né? E agora a gente vai, né, vou passar a palavra para a professora Rejane, que vai tratar também de uma outra questão chave para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com também outras formas de repercussão sobre a sociedade, sobre outros objetivos, né, que é a questão, né, das políticas de empoderamento feminino, de igualdade de gênero, associadas também ao mercado de trabalho, né? Então, Regiane, mais uma vez, obrigado pela participar dessa mesa e já passo a palavra para você. Obrigado. Olá a todos e todas, eu também sou muito grata por esse espaço de discussão tão importante e de aproximação entre a universidade e a sociedade. Penso que esses espaços devem ser cada vez mais ampliados, cultivados, especialmente nesse momento de crise que a gente vem vivenciando, e é importante que a gente se permita a discutir e a compartilhar nossas pesquisas com as instituições públicas. Então, eu peço licença um minutinho para eu colocar aqui alguns slides. Só me confirme, por favor, Henrique, se chegou os slides. Estamos vendo, mas não em tela cheia. Aqui. Agora sim, tela cheia, sim. ótimo. Sim. Então, dando continuidade à exposição que a professora Wanderleia fez, né, de um panorama mais geral sobre a situação de João Pessoa nesse contexto, né, de crise que a gente vem vivenciando, vários indicadores interessantes sobre o mercado de trabalho, também pensamos que é importante destacar um dos ODS, o ODS 5, quanto a alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Nesse ODS, já é de conhecimento, que são várias dimensões abordadas, mas aqui, nessa discussão, nós selecionamos destacar um dos aspectos também que é muito relevante, que é a questão da inserção das mulheres no mercado de trabalho, as condições que elas encontram para essa inserção, e refletir um pouco também sobre o impacto que a Covid vem proporcionando sobre essas mulheres e pensar também esse contexto enquanto economia local, né? O que a Paraíba tem de particularidades que é importante, do ponto de vista das políticas públicas, levar adiante uma discussão de maneira a avançar, especialmente quanto a esse objetivo 5, embora todos os objetivos sejam também importantes. Então, só para destacar alguns aspectos quanto ao objetivo 5, ele trata de diferentes dimensões, especialmente destacando a política, a dimensão social, a dimensão econômica, a saúde, mas, de um modo geral, o objetivo ele pretende deixar uma ênfase maior sobre o empoderamento das mulheres dentro da sociedade. Todas essas dimensões, elas são muito importantes. Então, vem sendo dado destaque de forma bastante excessiva, no sentido positivo, de acabar, né, e de enfrentar toda a discriminação com as mulheres e meninas em todas as dimensões, em todas as situações, em todas as nações, enfim. E na dimensão da economia local, isso também é muito importante, porque as mulheres, especialmente tratando do mercado de trabalho, sofrem discriminação na sua forma de inserção. Então, no mesmo sentido, também é importante destacar as políticas e as formas de enfrentamento contra a violência de mulheres e meninas. Essas dimensões, elas se relacionam
especialmente com o aspecto da política e nas políticas do ponto de vista social, tendo em vista que é importante estimular os espaços de participação das mulheres para que elas possam ter voz, ter presença, ter uma participação mais efetiva nos espaços de poder, seja público, seja privado, para que os direitos sejam reivindicados e conquistados, e mais do que isso, que sejam mantidos. Num contexto de crise econômica e política, em geral, se observa retrocessos quanto à conquista de direitos, e, nesse momento, mais do que nunca, o reforço sobre essas ações é muito importante. Um outro aspecto que deve ser destacado quanto às metas do ODS 5 é o direito universal à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, tendo em vista que, apesar de muitos avanços que já se obteve nesse aspecto da saúde, mas ainda, né, há muito a se conquistar. Saúde de qualidade, facilidade no acesso à marcação de consultas, de exames, e também nesse período mais recente, muitas desses equipamentos públicos e de acesso à saúde materno e infantil foi prejudicado. Então, é importante também se refletir sobre esse aspecto. Do ponto de vista mais diretamente relacionado ao mercado de trabalho, o ODS 5, ele destaca a necessidade de manter os direitos aos recursos econômicos e, especialmente, trabalho digno, condições adequadas de trabalho para as mulheres, né, que seja proporcionada por meio de políticas públicas, uma estrutura que permita, uma estrutura do ponto de vista da oferta de equipamentos públicos, que permita às mulheres poderem trabalhar enquanto seus filhos ainda são pequenos. Então, uma boa parte das discussões se concentra no fato de que as mulheres, elas se concentram em atividades precárias de trabalho por não terem condições de deixar seus filhos aos cuidados de uma instituição, de um equipamento público ou de pessoas com responsabilidade. Então, nesse sentido, as metas, de um modo geral, né, quer estejam relacionadas à dimensão da política, à dimensão social, econômica, saúde, enfim, todas elas visam o empoderamento das mulheres e meninas na sociedade, e romper com o histórico de discriminação e de dificuldade no acesso a oportunidades. Então, considerando esses aspectos, nosso destaque nessa sessão é sobre a dimensão de trabalho e gênero, né? Lembrando que, do ponto de vista da política e dos direitos sociais, a forma de medir esses acessos, ela ainda vem sendo aperfeiçoada. Então, por isso, a gente consegue observar essa presença da mulher e as condições de inserção na sociedade, do ponto de vista do trabalho, de uma maneira mais presente. Para destacar, foram selecionados alguns dados, apenas de maneira ilustrativa. O ano de referência aqui é 2019, e isso se explica porque a ideia era a gente mostrar um pouco do panorama das condições em que essas mulheres se encontram no mercado de trabalho na Paraíba. Então, todos os dados se referem ao Estado como um todo, até porque, né, pelos dados da PNAD, a gente não tem acesso a dados municipais. Então, essa é uma primeira dificuldade de acompanhar mais de perto a evolução do mercado de trabalho em municípios pequenos. Então, por isso, a seleção se concentra em dados para o estado da Paraíba todo, e aqui para o ano de 2019, tendo em vista que os anos de 2020 e 2021 já foram afetados e contaminados pela crise da Covid, né? E a professora Wanderleia também abordou de maneira bastante completa. Então, nesse sentido, para a gente refletir um pouco sobre essa forma de inserção, a primeira informação mostra a proporção de homens e mulheres na força de trabalho, aquelas pessoas que estão em idade ativa, que estão disponíveis e em condições de trabalhar. E os dados são bem ilustrativos, mostrando uma presença muito mais marcante, quase 60%, dos homens paraibanos no mercado de trabalho.
No caso das mulheres, é uma menor participação. Isso é curioso porque, se a gente olhar para a população como um todo, as mulheres estão em torno de 52,5% de presença. Então, as mulheres são maioria na população paraibana, mas do ponto de vista de presença no mercado de trabalho, elas aparecem em uma proporção menor. Então, esse é um primeiro dado que nos chama a atenção. Essa informação se reflete também nesse outro quadro, onde a gente, né, observa as pessoas ocupadas efetivamente naquele momento em que foi realizada a pesquisa. Aqui se refere ao ano 2019, os valores acumulados. Então, aquela presença maior dos homens em idade disponível no mercado de trabalho também se reflete aqui naqueles que estão ocupados. Os dados são muito parecidos, né, e mostra essa distribuição desigual de mulheres que também apresentam um nível de instrução, considerando toda a Paraíba, bem mais elevado do que os homens. A gente tem muito mais mulheres com nível de instrução no ensino superior em relação aos homens, mas a sua forma de inserção no mercado de trabalho, ela encontra entraves, que são resultado também de aspectos culturais, históricos e outros elementos que vão ser pontuados na sequência. Sobre a taxa de desocupação, aqui observado por sexo, também os dados de 2019, no gráfico de barras, a gente observa que em 2019, conforme a professora Vanderleia destacou muito bem, a gente já vivia um período de crise. Então, por isso que se observa uma taxa de desocupação para todo o estado da Paraíba de 12,5%. No entanto, os dados, eles são bem gritantes quando se observa essa informação do ponto de vista do gênero. As mulheres aparecem com 5,5 pontos percentuais, mais ou menos, com a taxa maior em relação aos homens. Então, o desemprego na Paraíba afeta mais o sexo feminino. Essa é uma informação muito importante, porque a gente já observou nos dados anteriores que, apesar das mulheres serem maioria na população, mas elas já estão presentes em menor taxa no mercado de trabalho. E ainda assim, elas são afetadas com a maior taxa de desocupação. Olhando esse dado na perspectiva da raça, a gente também se depara com indicadores bem mais marcantes para as mulheres, e no caso, as mulheres pretas ou pardas, com quase 16%. E vale lembrar que esses dados são de 2019. Então, nos anos seguintes, 2020 e 2021, a professora Vanderlei apresentou alguns dados mostrando como o mercado de trabalho foi afetado. Então, essas taxas, elas terminaram também piorando do ponto de vista da inserção das mulheres. Então, as mulheres pretas ou pardas, elas terminam carregando esse ônus maior nas formas de inserção sobre o mercado de trabalho e ocupando também posições precárias de trabalho. Nessa informação sobre as pessoas ocupadas por posição na ocupação, é uma informação para todo o estado da Paraíba e vale a gente refletir sobre alguns aspectos. Primeiro, quanto ao nível de informalidade que a gente vivia nesse ano de 2019, né, na barra embaixo, no gráfico, sobre o pessoal empregado no setor privado, o percentual alcança em torno de 38%. Dentro desse grupo de pessoas ocupadas, a gente ainda classifica aqueles que têm carteira de trabalho assinada e os que trabalham sem carteira de trabalho assinada, que é um percentual significativo. Também é importante reforçar que esses indicadores, eles se deterioram significativamente a partir dos anos 2020 e 2021, com a crise acentuada por causa da Covid. Aqui o destaque que merece uma reflexão é sobre as pessoas sem carteira de trabalho assinada, que compõem aqui 15,3% das pessoas ocupadas, e as pessoas por conta própria, que passa de 31%. Quando a gente soma esses valores, a gente alcança aí em torno de 47%.
que, a partir das discussões dentro do tema de informalidade do trabalho, considerando um conceito amplo de informalidade, ou seja, as pessoas que trabalham sem carteira de trabalho assinada, que estão na condição de conta própria também, porque a maioria delas é sem carteira de trabalho assinada, ou, né, ocupam posições precárias de trabalho. Então, a gente alcança aí mais ou menos, né, o que se considera uma taxa de informalidade ampla. Aqui ainda poderíamos considerar as pessoas que trabalham para o próprio consumo, não remuneradas, que não foram colocadas no gráfico por uma questão didática. Mas o que eu quero chamar a atenção é o fato de que a gente tem um nível de informalidade muito acentuado no estado da Paraíba, e que se agravou nos anos seguintes, especialmente ao longo de 2020, e conforme a professora Wanderleia muito destacou, esse processo de recuperação vem se dando muito lento e ainda não foi suficiente para que a gente consiga compreender os dados de uma maneira, né, a entender que essa crise ela está sendo superada, né? Ainda vivenciamos um momento de dificuldade bem significativo. Ainda nesse gráfico, é importante refletir sobre o fato de que, na informalidade, as mulheres têm uma presença muito forte, especialmente no trabalho sem carteira de trabalho assinada para o emprego doméstico. Uma parte significativa das mulheres paraibanas ocupam essa posição em condições precárias de trabalho. E, do mesmo modo, na situação de conta própria, mulheres que realizam pequenas produções em casa, produção de alimentos, produção de vestuário, atividades, né, que estão relacionadas ao comércio, mas que se classificam como atividades vulneráveis, precárias, informais. E isso contribui para rebaixar o nível de rendimento dessas mulheres. É o que se observa a partir dos dados aqui apresentados no gráfico em questão. Aqui foi uma comparação entre por regiões, né, no caso Brasil, e aqui em destaque a região Nordeste e Paraíba. Então, já observando, né, o rendimento efetivamente recebido, considerando as pessoas ocupadas em qualquer trabalho, sendo este trabalho a atividade principal, a gente já vê, pelas informações presentes sobre renda, que as mulheres recebem menos, tanto no Brasil, em termos regionais, e no estado da Paraíba. Essa diferença é mais acentuada no Brasil, dado o nível de desigualdades regionais que a gente tem. Então, o percentual de rendimento que as mulheres têm em relação aos homens no Brasil é menos de 80%, ou seja, né, as mulheres recebem 80% do que os homens recebem. No caso do Nordeste, esse percentual ele aumenta um pouco, de forma a favorecer as mulheres, então as mulheres recebem 86% da renda dos homens, considerando o ano de 2019, e na Paraíba se aproxima de 90%. Pode parecer, né, um dado animador, e de fato é, porque se a gente observar as décadas anteriores, esse dado ele vem evoluindo. Então, em períodos anteriores, né, década de 90 e na sequência, a gente foi conquistando espaço, né, no mercado de trabalho, e isso contribuiu para diminuir esse distanciamento da renda entre homens e mulheres. Mas é importante destacar também que o estado paraibano é um estado de nível de rendimento baixo, né? E essa diferença entre homens e mulheres é importante, é relevante refletir sobre isso, mas também é importante destacar a renda que não é captada por esse tipo de trabalho. Então, é muito possível que muitas mulheres recebam abaixo desse valor, né, em situações precárias, onde as pesquisas não conseguem captar os indicadores. Um dos motivos, e aqui foi selecionado apenas um, por uma questão mesmo de tempo e por uma questão didática, é o tempo que as mulheres dedicam às atividades domésticas e ao cuidado com as crianças, ou de pessoas também em situação vulnerável, pessoas mais idosas. Então, pelos dados observados no gráfico, comparando a Paraíba com o Nordeste, o estado da Paraíba se destaca, onde as mulheres
elas dedicam em torno de 13,5 horas do seu dia para realizar essas tarefas, enquanto que os homens ocupam aí, né, se aproximando de 5 horas por dia. Isso aqui é uma média, mas é possível que a gente observe em determinados municípios um valor maior do que esse. Esse é um dos motivos importantes e que deve ser alvo de ação de políticas públicas para que se busque conscientizar para a necessidade de repartir as atividades domésticas entre homens e mulheres no domicílio, no cuidado com as crianças, no cuidado com idosos, pois, na medida em que as mulheres se dedicam mais a essas atividades, elas também deixam de poder ter condições de se dedicar ao trabalho profissional fora de casa. Então, muitas mulheres terminam realizando o trabalho em casa para poder dar conta das crianças e dos afazeres domésticos, enquanto que terminam também tendo que assumir jornadas de trabalho mais curtas e rendimentos mais precários. Então, essa é uma questão importante que deve ser focada do ponto de vista das políticas públicas. Então, como reflexões, é importante se perceber também, né, e debater, a partir desses indicadores apresentados, os impactos que a Covid ela trouxe sobre as mulheres, especialmente sobre essa forma de inserção das mulheres. Vários relatórios já apresentam estudos avançados que apontam o aumento da insegurança econômica dessas mulheres, já que elas têm um nível alto de informalidade, uma taxa de desemprego elevada, né, e se dedicam com intensidade de trabalho alta sobre os afazeres domésticos e o cuidado das crianças. Então, essas mulheres vão ser as últimas a reingressar no mercado de trabalho. Suas taxas de desemprego vão continuar elevadas, porque as condições estruturais não lhes permitem retornar. Um dos motivos, por exemplo, foi a suspensão das aulas das crianças, e muitas mulheres não têm com quem deixar seus filhos para poder trabalhar. Então, com isso, elas terminam precisando ficar mais tempo em casa e se dedicando a atividades precárias de trabalho, com rendimento também baixo. As condições de saúde das mulheres também se observa um retrocesso do ponto de vista da avaliação de certos estudos e, de maneira muito presente, muito visível, se observa também o aumento da violência contra as mulheres e crianças no domicílio, com isolamento social. Então, é importante refletir sobre, né, os avanços que foram alcançados ao longo das últimas décadas, mas também é importante perceber que nesses 2 últimos anos, a partir da crise acentuada com a Covid, muitos retrocessos puderam também ser observados. E, nesse sentido, a ação e o fortalecimento de políticas públicas se faz necessário, mas não pode ocorrer de maneira isolada, porque aqui a gente tem diferentes dimensões, como já foram pontuadas. Então, sempre é relevante proporcionar interdisciplinaridade e a integração de todos os segmentos, na economia, no mercado de trabalho, na saúde, na educação, do ponto de vista do fortalecimento da participação das mulheres nos debates, nos locais de poder e decisão, para que esses retrocessos eles sejam minimizados e que possa se alcançar com mais efetividade as metas do ODS 5. Então, muito importante, né, atingir esses objetivos do ponto de vista da integração das políticas públicas. A redução da informalidade e a precarização do trabalho é emergente, no sentido de que tem que estar presente nas políticas públicas, de maneira a privilegiar um trabalho digno e condições de renda também dignas. Quanto à pobreza e à miséria, dados já apontam um aumento significativo. Só para pontuar um pouco, por exemplo, no ano de 2019, mais de 70% de famílias tinham dependência do Bolsa Família. E durante a pandemia, no estado da Paraíba, os pedidos por auxílio emergencial aumentaram significativamente. Então, esses dados alertam para a necessidade
de uma maior atenção do ponto de vista das políticas públicas de maneira integrada, para alcançar esses objetivos e não permitir que os retrocessos sejam permanentes. Então, o interesse do nosso debate é exatamente contribuir nesse sentido, de que as políticas públicas venham a contribuir para que os direitos das mulheres e suas conquistas sejam mantidos. Então, é um pouco dessa contribuição. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos pela atenção. Regiane, eu que agradeço imensamente a sua participação também nessa mesa. Acho que as duas apresentações extremamente interessantes, né, com muitas informações importantes para a gente poder refletir aí sobre essa, né, pode-se dizer assim, a urgência de pensar políticas públicas, né, integradas, como foi mencionado, acho que nas duas falas, que possam, de alguma forma, responder a essas demandas, algumas que são urgentes, né, relacionadas a acesso à renda e ao trabalho no meio de uma crise sanitária como a gente vive, mas pensar também em políticas de longo prazo, né, como qualificar as pessoas para o trabalho, né, como aumentar a capacidade, né, produtiva do Estado para conseguir absorver também a mão de obra qualificada, etc., né, e que são questões chaves para a implementação dos ODS. Né? Quando a gente olha para o conjunto lá dos 17 objetivos, né, muitos estudos já mostram, né, obviamente, a questão não só do emprego formal, mas da qualificação para o trabalho, que aí envolve também o ODS 4, que o ODS 4 não trata só da educação básica, mas inclusive da educação profissionalizante, do ensino superior, né? E como também políticas de igualdade de gênero, de empoderamento, né, das mulheres, também tem uma repercussão muito significativa em diversos outros objetivos. Né? Então, acho que as duas apresentações foram extremamente interessantes para a gente poder conhecer a realidade que nós estamos, para poder, né, não só nós, né, o público em geral, mas também, especialmente, os gestores, né, públicos, né, municipais, estaduais, também do governo federal, para que a gente possa, né, pensar essas formas, né, as formas de agir no sentido da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Mas eu queria só agora, então, agradecer imensamente, né, a professora Wanderleia Farias, Regiane Carvalho, que são pesquisadoras do Núcleo de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável da UFPB, né, e como eu disse também na apresentação, né, estão inseridas em diversos outros projetos, diversas redes de pesquisa no Brasil e fora do Brasil. Né, essas apresentações foram excelentes, agradeço muito. Nós agradecemos o espaço e pensamos poder também contribuir. É uma satisfação, Henrique, mais uma vez estar construindo ideias, né, debatendo, fazendo interlocução com outras instâncias da sociedade, a universidade levando conhecimento, pesquisa e aprendendo também, né, que é uma troca. Uma grande satisfação. Muito obrigado. Então, encerramos aqui a nossa segunda mesa, né, do seminário sobre ODS na semana de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa. Um abraço a todos e todas e boa tarde.